Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávia Abreu, sou fisioterapeuta e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre envelhecimento. Mas afinal, quem é a pessoa idosa? Vocês já se perguntaram isso? Muitos de nós, às vezes, a gente fica nos questionando. É considerado idoso pessoa com 60 anos ou pessoa com 65 anos? E essa é uma dúvida que muitas pessoas têm e eu vejo que nos cursos, nas aulas, muitas vezes até conversando com familiares, amigos e colegas, as pessoas às vezes se deparam com essa situação. Eu não sei quando é que eu vou chegar nessa tão falada terceira idade. Eu não sei o que acontece quando realmente eu estou envelhecendo, mas eu envelheço aos 50, 60 ou 65 anos. Como que é instituído isso dentro de políticas públicas e até mesmo dentro da cultura nossa? Se a gente for pensar, né, desde o momento que a gente nasce, a gente está envelhecendo, certo? Então, nós passamos aí por vários processos durante a vida, né? Aí vem o nascimento, a infância, a juventude, né? Antes disso, a puberdade, a juventude, a fase adulta, né? Que a gente chama de adultez. E a partir do momento que a gente chega na metade do tempo vivido ali, né? Que a gente fala meia idade, a partir dos 50 anos, a gente já começa a entrar num processo que vai chegar, né, ao envelhecimento. Então nós podemos dizer, né, que envelhecer, o envelhecimento ele vai acontecendo a partir dos anos. Só que existe uma data para isso, né, uma regra, um número para constar. Por isso que muitas vezes nós vemos que pessoas jovens já são muito mais envelhecidas do que pessoas realmente lá com seus 80, 90 anos, que parece que tem alegria de viver, felicidade, tem qualidade de vida, que parecem muito mais jovens, na verdade? Então, para a gente constar, né, dentro de literatura, dentro de uma cultura, numericamente, a Organização Mundial de Saúde, ela disse que a gente pode ser considerado idoso a partir dos 60 anos. Né? Então, isso aí foi algo instituído pela Organização Mundial de Saúde, não só pela Organização Mundial de Saúde, mas também pela Política Nacional do Idoso e também pelo Estatuto do Idoso. Então, nós podemos dizer que essas instituições, elas colocam como regra que envelhecer começa a partir dos 60 anos. Só para a gente constar, eu tenho aqui basicamente as datas. Por exemplo, a Política Nacional do Idoso, ela foi instituída pela Lei Federal 8.842 de 1994. E o Estatuto do Idoso, a lei é a 10.741 de 2003. Então, na hora que a gente vê a divisão, né, para esse entendimento, a gente começa a perceber que tanto na hora que a gente fala de trabalho, de saúde, de relação que o idoso tem com a comunidade, sociedade, as suas condições de envelhecimento como autonomia, integração dele, participação efetiva, ali no dia a dia com os seus vizinhos e comunidade, a gente vê que isso está instituído pela Política Nacional do Idoso. Já o Estatuto do Idoso, né, ele tem um entendimento ali para regular alguns direitos do idoso, né, os direitos dele como saúde, como moradia, com atenção, e nós começamos a perceber que isso traz uma importância para a gente entender exatamente quais são os direitos e deveres das pessoas envelhecidas. Inclusive em alguns países, né, a gente começa a perceber também que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, alguns locais o envelhecimento pode vir antes ou depois. Então a gente fala aí de países
em desenvolvimento, né, como o Brasil, e países desenvolvidos. Por quê? A gente começa a perceber que em países em desenvolvimento, geralmente as pessoas envelhecem mais rápido, né? Então, por condições precárias de vida, por baixa qualidade de vida, por falta acesso, né, às vezes à saúde, acesso às vezes à alimentação correta. Então tudo isso faz a pessoa envelhecer mais cedo. E já em países desenvolvidos, esse envelhecimento vem mais tarde. Então quando a gente começa a ver, inclusive, em alguns estudos, como por exemplo na Itália ou em outros países europeus, né? A gente vê Portugal, nós vimos aí Suíça, o envelhecimento, eles estão começando a perceber que eles podem contar, né, a contagem, aquela quantidade, a quantificação, né, igual nós conversamos ali no começo do vídeo, ela pode vir depois, porque os idosos estão envelhecendo mais tarde, porque lá tem mais qualidade de vida em certos locais. E é algo para a gente começar a pensar. Por que eu falo isso? Na hora que eu pergunto, né, quem é a pessoa idosa? Nós vimos aqui, inclusive, no nosso país, que em alguns estados, né, antigamente, a gente tinha, o idoso tinha gratuidade, por exemplo, para acessar ônibus, para ir ao cinema. E isso acontecia mais cedo, aos 60 anos, né? Em alguns locais ainda é assim. Mas tiveram algumas pessoas que estão realmente ali no poder que falaram que não, isso está dando problema. E que idoso, em determinadas regiões do nosso país, é considerado idoso só aos 65 anos. Porque se começar a considerar o idoso aos 60, vai ter muito problema. Né? Imagina deixar todos os idosos andando de ônibus, imagina deixar todos os idosos frequentando cinemas, tendo preferências, né? Isso dificulta bastante. E a pergunta é o seguinte: será que nós temos que realmente pensar dessa forma ou nós temos que pensar qual é a melhor maneira de envelhecer? Com qualidade de vida, né? Com atividade. Esse idoso precisa estar ali se movimentando, estar ativo também junto com a comunidade. Ele precisa estar ciente que ele está em envelhecimento. Não é uma data que nos mostra que somos pessoas que estamos mais idosas ou envelhecendo. Não, nós estamos. Isso está acontecendo ao longo da nossa vida. Nós temos que perceber que todos nós, em pensamento como atividade física, boas práticas no dia a dia, na hora que a gente começa a pensar em saúde, em obtenção muitas vezes da nossa saúde também, não só física, mas mental, nós conseguimos deixar esse envelhecimento chegar mais tarde, com menos doenças crônicas, com menos dores, com mais movimentação, com muito mais recurso, né? Uma parte que é muito interessante a gente também falar, por exemplo, seria como é que o idoso está envelhecendo financeiramente no nosso país. Ele está tendo condições de tentar poupar, ele consegue guardar algum dinheiro para mais tarde ele usar com o que for preciso, né? Às vezes com um médico, uma assistência na área de saúde, uma fisioterapia, ou de repente para uma viagem que ele queira fazer, né? Será que o nosso idoso tem condição de chegar no envelhecimento e sabendo que ali ele vai ter uma vida mais tranquila? Então tudo isso tem que ser pensado na hora que a gente institui dentro de um país ou até mesmo dentro de uma comunidade quem são os nossos idosos. Então tudo isso tem que começar a ser falado para a gente cada vez mais tentar passar para essa comunidade como é envelhecer com qualidade de vida. Então, dentro das normativas, né, nós podemos dizer que idoso
né? Segundo essas organizações, a Organização Mundial de Saúde, a Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso, idoso é considerado acima dos 60 anos. Só que mentalmente, fisicamente, muitos nem se consideram, não é verdade? Quantas vezes eu às vezes vou atender um paciente ou conversar com uma pessoa que está realmente acima dos 60 ou próximo ali de chegar aos 60 e não se considera idosa. Olha, eu sou jovem, eu não sou idoso. Eu tô, olha, me movimentando bem, eu tenho qualidade de vida, eu faço atividade física. Então, esse envelhecimento, né, ele vem ali arregado também com a autonomia que essa pessoa tem. Então, é uma autonomia de pensamento, é uma autonomia física, é uma autonomia que faz aquela pessoa se sentir bem, com saúde. Então, também pode ser dito que muitas pessoas não se consideram idosos aos 60. Vão se considerar idosos talvez só mais tarde, né? Então, como classificar, né, tantas diferenças aí numa população que é tão diversa? Então, a gente acaba percebendo que esse envelhecimento ele pode ser, sim, colocado em diversos momentos da vida. Porque a gente conhece muitas pessoas que aos 40, aos 50, nós podemos dizer que já nós consideramos idosos, né? São pessoas que já são consideradas idosas, não só pelo físico, mas mentalmente, pelo jeito que vive, né? A falta de mobilidade, falta de atividade física, muitas doenças associadas. E nós também podemos considerar pessoas quando vimos na rua ou quando conhecemos, talvez de 75, 80, que a gente olha e fala, não, essa pessoa não me parece um idoso, me parece um jovem, né? Um jovem adulto. Então, cabe a nós essa discussão. O que é idoso, né? O que é envelhecer? Qual é a idade que você realmente considera como envelhecimento? E para esse ponto, né, para a gente fechar essa discussão, né, só para a gente ter uma ideia aí, como estamos vivendo mais, né, a gente está percebendo aí que tem pessoas que estão vivendo muito mais do que 60, 70, 80, 90, 100. Hoje, inclusive, eu recebi um artigo de uma revista de um colega meu dizendo que os adultos, né, idosos vão chegar aos 120 anos. Então, nós temos que considerar já esse envelhecimento, talvez com outras datas aí também, dentro, né, de um número, dentro de uma previsão numérica, qual seria a data do envelhecimento, né? Muita coisa para a gente discutir, né, pessoal? Muitas ideias aí, muitas situações, principalmente para a gente discutir sobre políticas públicas, sobre o questionamento de como que o nosso idoso está envelhecendo, por que, né, é 60, né, por que não pode ser depois, ou até mesmo por que não pode ser considerado antes. Tem gente que fala, olha, eu tenho 50, mas eu me considero idoso. E tem gente que fala, eu tenho 80 e não me considero idoso. São muitas questões, né, que vêm aí cada vez mais fazendo com que a gente comece a estudar mais sobre essa ciência que é o envelhecimento.